Shalom, pessoal. Shalom. Que nada te falte, que você seja uma pessoa inteira no Senhor, que a sua alma prospere como seu corpo prospera, que tudo na sua vida seja uma bênção, que o Senhor flua em todas as áreas da sua vida, que nada seja impedimento para o Senhor cumprir aquela promessa de te dar vida e vida em abundância. Aquele Jesus que veio para desfazer as obras do Satanás. E é no nome dele que eu estou aqui, que nós estamos aqui, que você está aqui me ouvindo. Vou começar lendo um versículo de João 4. João 4, versículo 38. Somente ele. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Eu estava me preparando, com a minha devocional para eu poder fazer o vídeo de hoje. E o Senhor pôs esse versículo na minha mente. A falta de gratidão não pode existir no nosso meio. Principalmente quem quer sair da igreja, quem não consegue ficar dentro da igreja, um certo grupo, não pode ter ingratidão. E aí o Senhor me deu esse versículo. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, houve um momento da minha vida que a igreja foi tudo para mim, foi a forma foi o lugar que eu nasci de novo. É a mesma coisa que um bebê que nasce no hospital e deve toda a gratidão, não é? Àquela equipe médica, as enfermeiras, todo mundo que trabalhou junto ali. Enfim, a gente tem que ter gratidão pela igreja, porque a gente nasceu de novo, pelo evangelho que nos foi ensinado, pelos pastores que pregaram, pelos irmãos que cantaram, por tudo que aconteceu ali naquele grupo. Mas nós temos um chamado. E quando eu vim ler esse versículo, eu descobri que ele está junto, que ele vem do contexto da mulher samaritana. Por muitos anos na minha vida, desde 2008, eu me via como uma mulher samaritana. E foi naquele ano também que eu descobri as minhas possíveis raízes judaicas. Tudo em 2008, foi um ano crucial, que eu entendi o porquê de tanta falta de... Gente, eu mais ou menos comecei a entender a minha missão. Aí você vai falar 17 anos atrás? Não, na verdade o Senhor tem soprado sobre a minha missão desde que eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Só que existe um tempo e uma hora onde tudo converge para aquilo que o Senhor quer cumprir na vida da pessoa. Não é do dia para a noite. Você veja, Davi tinha um chamado antes de ser chamado. Ele tinha um treinamento de cuidar de ovelhas antes de ser chamado a ser rei. Antes de qualquer problema, qualquer conflito que ele enfrentou na própria família dele. E depois de tudo isso, de toda a unção, de toda a confirmação, ele ainda continuou sendo questionado. Enfim, a nossa vida na Terra é um processo. O importante, a coisa mais importante, é a gente desejar muito que o Espírito Santo nos guie, que a gente não atrapalhe nada que o Espírito Santo quer fazer, seja com a nossa carne, com o nosso pecado, com a nossa dureza de coração. Que a gente todo dia faça uma limpeza, uma autoexaminação, um expurgar de demônios, de qualquer coisa que esteja oprimindo, influenciando a gente contra a vontade de Deus na nossa vida. A gente que tem um nível de consciência maior. E enquanto a gente não tem esse nível de consciência todo, de pedir a Deus que só a vontade dele que é o que importa e que o Senhor não permita a gente se desviar nem para a direita nem à esquerda do que é a vontade dele, enquanto toda essa consciência não acontece, a gente vai perceber, olhando para trás, que o Senhor estava guiando. Porque às vezes a gente não tinha força, tanto para vencer uma carne,
e a gente estava em processo, mas o desejo do coração era sempre agradar ao Senhor. E eu vou repetir um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O primeiro item é você amar a Deus, a intenção do seu coração. E a segunda coisa, que não depende de você, é você ser chamado por Deus segundo o decreto dele. Se você é chamado por Deus segundo o decreto dele e tem esse coração que quer agradá-lo, fique tranquilo que tudo vai chegar no eixo e no ponto. Por isso eu venho aqui hoje falar do meu testemunho. Eu poderia começar ele em várias etapas da minha vida. Por exemplo, eu mencionei aos 6 anos de idade. Minha família nunca me mostrou Jesus, mais ou menos. Eu não posso nem culpar muito, não, porque às vezes a minha mãe visitava uma igreja católica muito famosa, muito histórica, numa cidade que a gente morava, e ela sempre ia lá. Então isso eu lembro, isso eu posso dizer, que havia temor de Deus na minha mãe, embora ela não servia a Deus em termos de igreja. Enfim, e eu soube também que por uma conversa só, nunca foi sentado e explicado isso em detalhes, mas quando eu nasci eu fui apresentada numa igreja evangélica. E, enfim, e eu ouvia minha mãe cantar hinos evangélicos também, ouvia, e talvez algum dia ali, quando ela se casou, ela teve contato com o evangelho de alguma forma, mas por alguma razão não vingou, não permaneceu, não quis crescer no caminho. É aquela história: o semeador saiu a semear, né? Então a semente, ela tem mais chance de não vingar, e ela tem uma chance só de dar certo. Enfim, e isso vai me levar ao meu primeiro contato com o evangelho e diretamente para a minha pessoa, não presenciando e sendo testemunha da busca e do temor de Deus que a minha mãe tinha no coração em relação à vida dela, mas como o Senhor começou a falar comigo diretamente. Aos 6 anos de idade, eu estudava numa escola, e aí tinha um missionário que foi lá um dia, um missionário que eu creio da Igreja Católica. E ele estava falando sobre esse versículo, do semeador que saiu para semear. E eu lembro dele desenhando no quadro sabe aquelas, quando se desenha um bonequinho com o círculo, os pauzinhos, para fazer o corpo, as perninhas, o bracinho, era mais ou menos isso. E ele fez aquele desenho no quadro e aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu tenho hoje 53 anos, eu estou falando de 47 anos atrás. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo diretamente e eu nunca esqueci daquilo. Depois, passou ali uns 4 anos, a gente mudou para uma cidade bem maior e eu já tinha 10 anos de idade. Eu fui buscando igreja católica, eu mesma. E eu não era nem batizada na igreja católica. Eu era uma pessoa, como diz os católicos, pagã. Eu não tinha sido batizada. Eu tinha sido apresentada na igreja evangélica, mas a minha mãe era católica. Olha como que é o processo, né? Deus usa tudo, gente. Por isso que a gente tem que entender, igual esse versículo 38 do João 4. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam. E vós entrastes no seu trabalho. Então, é muito complexo. Às vezes a Igreja Católica serviu por algum tempo, por algum detalhe, vai e volta na minha vida e por aí vai. O fato é que mudamos para essa cidade, passei aí na Igreja Católica. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi muito, insisti muito para os meus pais me batizarem. Eles me batizaram. Como eu era já mais velha, eu fiz a primeira comunhão tudo junto. Sabe, tipo imagina um mutirão de casamento que casa as pessoas que moram juntas para regularizar a situação delas diante dos homens e diante da igreja. Assim foi, tipo um mutirão. Eu tive um batismo e uma primeira comunhão, tudo de uma vez, com 14 anos de idade. Mas, logo depois disso, por falta de comunidade, que seria a minha família,
a minha comunidade católica não tinha nada demais, mas eu fui esfriando, então eu não consegui fazer a confirmação, né, que seria a crisma, e depois de batizada e feita a primeira comunhão, eu não mais frequentei a igreja católica. Continuei na minha busca espiritual. E a minha mãe foi para os Estados Unidos e eu tinha uma irmã, desculpa aí o telefone, uma irmã que era uma bebezinha, ela tinha 10 meses de idade, e eu fui estudar numa escola presbiteriana porque tinha um berçário, tinha um daycare. E ali eu tive contato com o evangelho mais uma vez, mais uma esperança, e foi bom porque a gente era obrigado a ir para a assembleia toda terça-feira, a gente cantava, e aí eu fui vendo ali, mas eu estudava no meio de crentes, eu era a única não crente, basicamente. Eu não conhecia ninguém na escola, colégio presbiteriano que não fosse crente como eu. Enfim, então, e em relação às pressões da minha adolescência, da minha vida, eu um dia fui na igreja evangélica de um dos amigos meus, um dos meus amigos, e esse amigo, o pai dele era pastor. Aí eu fui na igreja e lá aceitei Jesus. E foi do fundo do coração, viu? Não foi da boca para fora, realmente eu precisava muito de Jesus na minha vida. Só que, de novo, a falta de comunidade não vingou. Ou seja, meus amigos que eram para me visitar, logo depois de eu ter aceitado Jesus, só veio uma. E ela nem era daquela igreja, então eu me esfriei. Não mais fui à igreja. E ficou aquilo dormente. Ficou aquilo, mais uma informação guardada. De novo, os pastores, os irmãos, todo mundo participou um pouquinho. Cada um plantou, regou alguma coisa. E eu fui, ao longo da minha vida, passando esse processo. E aí, eu vou para a faculdade. E ali, ali a minha busca espiritual se intensificou muito, por causa também das necessidades, né, daquele buraco que a gente tem dentro da gente, que só Jesus cabe, não cabe nada menos do que Jesus, mas enquanto a gente não admite e não é a nossa hora de ter um encontro com Jesus, a gente vai tentando colocar outras coisas que não são adequadas, né, que não cabem. Aí eu entrei no misticismo, tipo tarô, eu fui para ler muito livro místico, As Brumas de Avalon, e muitos livros do Paulo Coelho. Tive muitas experiências, tá? Mas muitas experiências espirituais. O mundo espiritual é real. Só que, como eu pertencia ao Senhor, e a minha hora não tinha chegado, Jesus me protegeu e eu não consegui, eu fui barrada espiritualmente de continuar nesse caminho. O que aconteceu? Meu quarto pegou fogo. Por uma coisa minha mesma, a culpa foi minha, deixei uma vela acesa, sem um pires embaixo, queimou o quarto inteiro. Enfumaçou o quarto inteiro, destruiu muita coisa, enfim. Eu parei com essas coisas assim, místicas. E aí eu tinha uma amiga na faculdade, que ela tinha uns problemas de depressão, e daquela depressão que você tem que ficar medicada. Desde o primeiro ano eu conheci ela e ela falou disso, dessa depressão, não para mim só, para todo mundo. Ela abria muito o coração dela. Então, no terceiro ano, essa era minha amiga, medicada, e ela virando, falando para mim, você tem que ir na minha igreja, você tem que ir na minha igreja, você tem que ir na minha igreja. Então, eu vou dizer para vocês, por amor a ela, eu fui nessa tal da igreja dela, porque ela estava numa alegria imensa. Eu tinha parado com a minha busca espiritual, que o Senhor não tinha permitido continuar, do misticismo. Eu já conhecia tudo quanto a igreja evangélica, já tinha aceitado Jesus. Eu realmente fui nessa igreja por causa dela. E aí eu chego na casa dela, antes de ir na igreja, o quarto dela com faixas, não era versículo coladinho na parede, ela fez faixas de versículo ao redor do quarto dela. Foi uma quarta-feira, eu fui lá, sentei na igreja por misericórdia a ela, embora eu estivesse vazia, mas ela estava insistindo comigo desde abril, desde o dia que meu quarto pegou fogo, entendeu?
E era um dia que tinha, eu lembro, era 93, sabe? Tinha um jogo do Brasil, uma história assim, em abril, quando meu quarto pegou fogo. Ai, Jesus, é tanta coisa. O árduo, o duro e penoso trabalho. O duro e penoso trabalho do Senhor para nascer dentro de nós, sabe? Para se revelar a nós. E aí, quando foi no outubro, eu fui nessa igreja, essa menina me pedindo nada não, 6 meses direto. Aí eu fui. E ali, gente, numa quarta-feira, numa igreja batista, o Senhor entrou na minha vida. Eu decidi que a paz foi tão grande, o bem-estar, a paz foi tão grande que eu decidi, nunca mais vou sair desse lugar. E aí, ela virou para mim no fim do culto, olha, vai ter o feriado, eu vou viajar, feriado 12 de outubro. Vou viajar, mas você vem, né? Aí ela falou, eu falei para ela, e eu, mesmo que você não tivesse falado, eu decidi, eu ia vir à igreja. Quando chegou no domingo, eu tinha uma Bíblia, né? Quando eu aceitei Jesus, 4 anos antes disso, eu estava lá na escola presbiteriana, a minha amiga me deu uma Bíblia. A única que veio me visitar após a minha conversão me deu uma Bíblia. Eu tinha essa Bíblia. E aí, 4 anos depois, eu tinha uma decisão. Eu vou para a igreja, eu vou ser crente, carrego a Bíblia ou não? Diante de uma vida mais ou menos, era promíscua, mas não era em grande escala, mas era promíscua. Diante de tudo isso, como é que eu vou sair agora de Bíblia na rua, com a Bíblia na mão? Pois eu fui com a Bíblia. Mais uma vez, a paz do Senhor me encheu. O importante, querido, na sua jornada é que a paz do Senhor esteja com você. Entendeu? Seja até para você ir numa igreja, se a paz do Senhor está com você, está tudo certo. Se na igreja está tendo guerra, porque o Senhor tem outro propósito para você, como teve para mim. Então, eu fui na igreja, aí com 3 meses eu me batizei, eu estava em preparo para o batismo já, e eu nem tinha terminado as classes do batismo. O pastor viu o produto do trabalho do Senhor, a conversão genuína na minha vida. Eu pedi para batizar e ele permitiu, embora fosse uma igreja batista tradicional, super tradicional. Tudo isso o Senhor fez assim os milagres dele. Ali eu aprendi muito, o Senhor já me deu sede de ler a palavra, tudo foi guiado pelo Espírito Santo, esses anos todos. Me casei, durante o meu casamento, eu tinha vontade de fazer algo com vídeo, não existia internet e não existia telefone, gente, não tinha nem telefone celular. Mas tinha uma câmera VHS, eu lembro de eu gravando algo sobre Ezequiel na minha casa. Eu já tentando pegar a minha família ali, eu, na época, a pessoa que eu era casada, os meus 2 filhos, fazendo escola dominical em casa, já não se, eu não me adaptando com a igreja mais. E com as coisas de certas igrejas, enfim, já nesse dilema. Então, já não é de hoje que esse propósito está aí em andamento. E aí o casamento não deu certo, mas o Senhor não saiu da minha vida, eu não saí da igreja, a igreja me deu apoio espiritual, muitas vezes, às vezes financeiro também, mas, enfim, a maior dor, que é o divórcio, que é você criar os filhos sozinha, sem o pai deles e sem apoio financeiro ou espiritual. Enfim, a pessoa faz um compromisso e depois ela volta atrás. O que me fez, gente, sentar hoje aqui e pensar, e tomar responsabilidade com o meu canal, com você que me ouve. Porque se eu for começar uma coisa, como já não é a primeira vez, que eu não pare. No casamento não deu certo. Quando deu 2008, já estava eu fazendo vídeo no YouTube de novo. Eu li a Bíblia inteira. Não falava nada, não pregava nada, somente lia a Bíblia. Depois eu desmanchei esse canal inúmeras vezes. Voltei a fazer inúmeras vezes, desmanchei o canal. Então, de novo, os ventos do Senhor soprando. Eu preciso de algo. Por que eu fazia isso? Porque não me adaptava à igreja que eu estaria servindo ali na época. Naquela época era uma igreja americana.
Enfim, gente, o Senhor tem me chamado para esse ministério há muitos anos, desde 6 anos de idade, na verdade. E por que de 6 anos de idade? Eu te contei que aos 6 anos de idade a primeira pregação do Evangelho foi nessa pessoa, né, desse missionário católico que veio na minha escola. E outra coisa aconteceu bem interessante. A minha mãe fez um álbum, sabe, de fotografia. E ela pagou esse álbum e eu lembro muito nitidamente. Eu não lembro de nenhuma foto que eu tirei nesse álbum. Eu não lembro. Eu só lembro de uma só. Era eu em pé do lado de uma televisão e a minha imagem dentro da televisão. É uma foto antiga de 1970 e era isso. Eu do lado de uma televisão, da televisão da sala, e eu estava dentro da televisão. Nunca me esqueci disso. Por isso que eu falo que o Senhor tem me chamado desde os 6 anos de idade para uma pregação que seja virtual, né? Que seja com uma mídia, não dentro de uma igreja, e o Evangelho que dirige tudo isso. Por isso que você está aí me ouvindo, por isso que a gente está aqui congregando, entendeu? E é isso. Eu tenho caminhado com Jesus, mas não falei da minha amiga. A minha amiga, aquela de 93, que eu fui lá visitar a igreja simplesmente por causa dela, porque ela tinha depressão, ela já estava indo nessa igreja há 1 ano. E depois que ela me levou nesse dia, ela nunca mais foi na igreja. Ela estava em classe de batismo, ela não mais foi na igreja. E isso foi em 93, 6 anos depois. Essa menina, ela fez o pior. Ela, enfim, destruiu a própria vida dela, literalmente. E eu fiquei muito assustada com isso. 4 anos depois, o Senhor me deu quase 4 anos, 3 anos e pouco depois que ela fez esse ato contra a própria vida, o Senhor me deu a resposta através de um irmão num ponto de ônibus no domingo à noite. Eu contei para ele, eu nunca vi esse moço na minha vida, era um domingo à noite, eu voltando da igreja com meus filhos. E eu comecei a falar do meu testemunho e contei sobre ela. Esse moço vira para mim e fala, eu sou o melhor amigo do pai dela. E ela estava num jantar, num clube, e ela estava com um bebê de 3 meses que ela tinha casado, tinha tido um bebê, teve uma briga com a família, levantou, foi para casa, pegou a arma do pai e fez o que fez. Eles moravam tudo numa casa, era uma mansão muito grande, parecia um castelo, a casa dela, tá, gente? Então, quando eles chegaram desse jantar, a mãe dela que viu, a primeira pessoa que viu foi a mãe dela, que viu ela naquela situação. Ela ainda estava se debatendo, ela não tinha ido ainda completamente. E isso me deu a esperança que do momento que ela fez isso até o momento em que ela realmente não pôde ser salva, não puderam fazer mais nada, ela teve um tempo, ela e Jesus sozinha naquela casa. Quem sabe até no mesmo quarto, né, que ela tinha quando solteira, que ela foi e pôs o bebê no berço. Então, talvez era o quarto da infância dela, né, onde ela cresceu, onde eu fui visitá-la. Isso enquanto eu estou falando com vocês. O Senhor me revela que ela foi naquele quarto ali. Talvez tenha sido. Enfim, amigo, por isso tanta luta contra a minha vida, contra a depressão, contra isolamento, contra tanta coisa, contra, enfim, problemas que a gente passa na vida, o quanto que os irmãos da igreja estão interessados em pagar preço com a gente, em carregar os nossos fardos, e o quanto que a gente está interessado em carregar os fardos dos irmãos, e tudo isso. Enfim, por não ser ingrata ao que a igreja foi para mim, ao que a igreja é para mim, por ainda desejar tomar uma ceia, estar em comunhão com a igreja, eu quero honrar a igreja, toda a igreja católica, a igreja evangélica, todas as igrejas evangélicas, a igreja católica, todos os padres, todas as pessoas que sentaram, me ouviram, os irmãos, todos.
mas o meu chamado é para pessoas que têm depressão. O meu chamado é para pessoas que saíram da igreja. O meu chamado é para pessoas que estão dentro de quartos, dentro de hospitais, dentro de prisões, o que seja, onde o Senhor levar a internet, minha voz, minha imagem, os meus estudos, aonde eu chegar. É para isso que eu vim. E nisso não dependo de ter um esposo do meu lado, porque eu não creio que mulher deva ser pastora. Eu creio muito no que a Bíblia diz. Não vi Jesus escolher discípula. Eu vi Jesus ter mulheres ao seu redor, mulheres que ajudavam muito a ele, que sustentavam o seu ministério. Eu não vi discípula, eu não vi nem gente virando apóstola depois que Jesus instituiu a igreja dele na terra. Eu não vi nada disso acontecendo. Eu acho que nós somos muito importantes, nós somos como Débora, a gente julga uma nação inteira, a gente pode levar um rei a ser vitorioso na guerra, assim como Débora ajudou o rei, eu esqueci o nome dele, a vencer uma guerra. Ela nem queria ir na guerra, mas ele quis a companhia dela. Enfim, nós não somos líderes de nada. Mulher não serve para liderar nada. Mulher não serve para ser cabeça de igreja, de nada disso. O nosso emocional é muito sensível. O nosso emocional é extremamente vulnerável. Nós somos a parte mais fraca. O Senhor não mentiu. O Senhor não iludiu ninguém. Ele falou, a mulher é a parte mais fraca. Inclusive, no Jardim do Éden, ele falou, quem caiu foi a Eva. Por que o Satanás entrou na serpente, a serpente veio conversar com a mulher? Porque ela era mais fácil de ser convencida, consumida na sua psique. Vamos aceitar o fato. Eu não estou aqui para ser pastora, de maneira nenhuma. Eu estou aqui como uma pessoa que batalha contra a depressão a minha vida toda, que batalha contra forças negativas a minha vida toda, usando a arma que o Senhor inspirou, que é o Evangelho, que é a igreja, as coisas de Deus, a Bíblia. E é isso que eu sou na sua vida. Você quer se juntar a mim, nós vamos estudar a palavra, a gente vai crescer junto. Você assiste meus vídeos e fala oi comigo de vez em quando. Eu não gosto só de ver números de gente que assistiu. Eu preciso saber que você está gostando, está te ajudando, está te edificando. E também, se não tiver, também eu preciso de ter um feedback para eu sentir que a gente vai crescer junto. Porque uma coisa que uma das falhas que eu vi na igreja, uma falha muito grande, a igreja está muito preocupada em números. E as pessoas que conhecem a vida um do outro são amigos íntimos. E outra coisa, quando você chega na igreja, todo mundo quer saber, as pessoas, não é todo mundo, né? As pessoas da liderança querem saber da sua vida, de onde você veio, o que você faz, tudo mais. E depois, por alguma coisa que desagradou a elas te deixam para lá. E você nunca mais, uma vez que você tá ali indo frequentemente, eles largam você para lá. Então fica difícil esse tipo de grupo que tá com outras ideias, outros objetivos, que seria crescimento, inchamento, se preocupar com o seu dia a dia, com a sua labuta, com a sua rotina. E pagar preço com você e carregar cargas com você. E eu não quero ser assim. Eu não estou interessada que meu canal tenha tantas visualizações, eu não estou interessada que meu canal tenha números, porque aquele que chegar aqui e precisar de mim, eu quero poder ajudar. Eu quero poder ajudar com o meu conhecimento da palavra e com minha experiência de vida. É isso. Esse é meu testemunho com Jesus, como que eu vim para a conversão, como eu me batizei na igreja evangélica, como eu me batizei na igreja católica. E outro dia eu falo sobre o judaísmo, eu não converti no judaísmo, o Senhor não permitiu. Eu ia quase terminar esse processo de conversão, já tinha ido em 2 entrevistas, a terceira ia ser a final.
final. E o Senhor não permitiu. Mas o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. A salvação vem dos judeus, tá? Que fique isso bem claro. Quem falou isso foi o próprio Jesus. E nesse texto, né, inclusive, né, do João 4. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Que texto maravilhoso, gente. Posso dizer que o texto do meu ministério é o João 4. O que define o meu ministério é o João 4, principalmente do versículo 1 ao 42, que é o que diz respeito a mulher samaritana. Amém? Inclusive, quando eu li a Bíblia em 2008, meu canal se chamava Mulher Samaritana. Esse canal já não existe mais, eu terminei com ele. Mas de agora pra frente, gente, vocês veem esse canal meu que tem quase 1000 vídeos. E eu não vou apagar esse canal. Esse canal vai ser a história da minha vida, a evolução do meu ministério, da minha pessoa, do meu fundamento com Cristo, tá bem? Um beijo, shalom, que fique na paz e um bom domingo para nós. Me deixa saber se eu tô te edificando, tá? Shalom.